Glória a Deus. Eu quero falar de um encontro com Deus. E o texto que eu vou ler é de Jeremias 29:13, que diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o coração. Sereis achados por mim e farei com que mude a sorte de vocês. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Queridos, o Senhor Ele nunca escondeu o seu rosto daquele que pudesse ou que o buscasse. O Senhor nunca se escondeu de qualquer pessoa, por mais pecadora, por pior que seja. O Senhor nunca escondeu a sua face daquele que o busca. Deus, Ele teve encontros desde o Velho Testamento. Sabe, o homem foi gerado nesse contexto, num contexto de encontro com Deus. O primeiro toque, quem deu no homem foi Deus, enquanto ele ainda nem era alma vivente, ele nem era o espírito, Deus soprou nele, mas mesmo antes ele foi moldado. Então, mas depois disso, Deus foi tendo encontros esporádicos com o homem, mas a verdade é que ele desejava, sempre desejou, habitar no meio do seu povo continuamente. Essa era a vontade de Deus. Deus construiu um tabernáculo, uma arca. Deus construiu várias condições ali para habitar com o seu povo. Esse era o plano de Deus, a eternidade que Deus criou ali desde a eternidade. Esse era o plano de Deus, habitar continuamente com o homem, ter comunhão constante com aqueles que o buscam, e por isso Ele próprio, ele viria ao encontro da humanidade na pessoa do Senhor Jesus, e foi isso que Ele fez. Deus foi revelado à humanidade na pessoa de Cristo. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida, e você viu aqui em poucos testemunhos, mas isso seria a história de cada pessoa que aqui puder subir, e o nervosismo ainda impede um pouco da gente falar tudo que a gente recebeu e que recebe cotidianamente de Deus. Então muitas coisas acontecem quando nós temos um encontro com o nosso Criador, e eu quero falar disso. A primeira coisa que eu vejo é que quando nós encontramos com Deus, nós descobrimos a nossa origem, porque essa nossa ideia, querido, ela é muito limitada, e essa ideia limitada nos faz pensar em um Deus muito mauzão. Um Deus que é mauzão. Parece que pessoas esperam o castigo. Ele está sempre esperando um castigo de Deus, porque nós não temos nada de bom. A gente vive pensando, fazendo, agindo, falando, ouvindo, querendo coisas más. A gente é má por natureza. Nós somos maus. Jesus falou isso quando chamaram Ele de bom. Ele disse: não, bom não é só um, que é o Pai. Então Ele está dizendo: a humanidade é má, não tem ninguém bonzinho. Mas, querido, a gente traça essa ideia de que Deus é assim. Nós traçamos a ideia de um Deus tão mau que Ele nos deu assim poucos dias para a gente viver aqui nessa terra, e então eu preciso tirar desses dias, e isso nos torna homens e mulheres, homens, generalizando a humanidade, pessoas piores ainda, porque eu preciso tirar o máximo que eu posso desses dias. E é por isso, querido, que nós vivemos uma vida miseravelmente ou ansiosamente miserável. Nós vivemos porque nós estamos esperando sempre algo com aquilo que nós podemos, nós mesmos, criar, por não conhecer a nossa origem. Deus nunca, querido, se satisfaz, as pessoas, às vezes, elas nunca se satisfazem com essa boa medida que Deus tem para ele. A gente, Paulo, ele disse: eu aprendi a viver contente em todas as coisas. Paulo é uma lição para nós precisamos aprender a viver contente, mas o homem, naturalmente, a nossa natureza é isso, é essa insatisfação com essa boa medida de Deus. Viver já não é uma boa medida de Deus, amém? A vida é uma boa medida de Deus, e a nossa origem, ela tem início na eternidade, ou seja, desde sempre, querido, nós existimos em Deus. A Bíblia diz que mesmo antes de nós nascermos, de a gente ser formado ali no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Jeremias 1,5 fala isso. Antes de te formar no ventre eu te conheci, antes de saíres da madre eu santifiquei e te dei profeta às nações. Antes mesmo da gente nascer, Deus não só
já me conhecia, mas Ele já tinha um plano, me entregar como uma boca dEle para as nações. Ouça o que diz o Salmo 139:16. E os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir. Antes de qualquer dia, o minuto, segundo do seu dia existir, os seus dias, sua vida, Deus já te conhecia. Antes de ser colocado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Queridos, nós precisamos entender que nós não somos um projeto fracassado de Deus. Já ouviu isso? Eu não presto, eu não valho nada. Por que Deus me fez? Você é um lindo projeto de Deus. Essas demandas que nós temos diariamente, esses problemas, adversidades, isso não pode classificar, adjetivar quem realmente nós somos. Isso não pode determinar na nossa vida quem que nós somos. Nossas aflições, elas são apenas partículas que não se vê nem microscopicamente na eternidade. É tão pouco, querido, os dias que vivemos, as aflições que temos não dá para falar o espaço da eternidade. Na eternidade, porque a eternidade não tem fim, não tem começo e nem fim de dia. E a vida, querido, ela nos propõe coisas muito maiores, muito mais maravilhosas. Deus não criou eu e você para o sofrimento. Nós podemos passar por esses lugares, mas não fomos criados para viver no sofrimento. Sim, a nossa eternidade vai passar por essas questões adversas, esses momentos, mas isso não vai causar, não vai produzir nenhuma alteração naquela história linda, maravilhosa que Deus já escreveu a seu respeito. Ninguém pode alterar, nem você mesmo e ninguém nesse mundo, nem o diabo, nem um anjo, ninguém pode alterar a história que Deus já escreveu a seu respeito. Essa história, querido, escrita por Deus a meu e a seu respeito, ela não pode ser mudada. Nossas frustrações, elas estão justamente nesse ponto, porque nós achamos que sim, o tempo todo. Então nós vamos tentar criar algo melhor, produzir algo melhor para nós do que as promessas de Deus. Vamos querer coisas maiores do que a promessa de Deus e nós vamos lutar por isso. E aí que começam as frustrações conosco mesmo e com Deus. Preste atenção nesse versículo de Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto, mas o homem, ele se meteu em muitas invenções. Deus reto é justo, o homem perfeito, o homem no prumo. Deus fez o homem direitinho, mas o homem, eles se meteram em muitas invenções. E essas invenções do homem quase sempre, ele nos separa de Deus. Quase sempre. As invenções, as coisas da nossa cabeça não acabam nos distanciando de Deus. E o homem, ele busca algo que por isso mesmo, a razão é isso mesmo, é algo que faz dele uma pessoa independente, dependente de tudo, uma pessoa notável, uma pessoa importante. Esse é a busca de todo ser humano. Eu quero me destacar, eu quero ser alguém na vida. E aí ele começa a observar as formas corretas de ser, essa luz que Deus disse para a gente ser, essa pessoa elevada, que é colocada por cima e não por baixo, que se torna cabeça e não cauda, que não é para ser pisada, tem a forma certa para chegar a esse lugar. E Deus quer você nesse lugar, porque é nesse lugar você foi feito, não para morar debaixo de uma mesa, mas é para colocar no lugar alto, porque é esse o lugar onde Deus vai ser visto na sua vida. E porque o homem se envereda por esses caminhos, e isso faz mais com que se torna mais difícil ele conhecer a Deus, e por consequência, ele não só não conhece, mas ele começa a fugir dessa possibilidade. Ele começa então a escapar dessa linda, dessa maravilhosa história de amor que Deus já escreveu a respeito dele. Quem aqui acredita que Deus tem uma história linda? Ele já escreveu essa história na palma da mão dele a seu respeito. Levante a mão assim, diga: eu acredito. Diga de novo. Se você não levantou a mão porque você não acredita, vai pela fé. Levanta a mão agora e diga: eu acredito que Deus escreveu uma história linda a meu respeito, porque está escrito isso na Bíblia, que Ele mesmo escreveu. Amém? Então dê um aplauso para Ele. Você se consegue, querido, vendo você chamar sua esposa ou seu marido dizendo: hoje nós vamos, aleluia, glória a Deus, fazer um bebê. Mas vamos fazer esse bebê feio, esquisito, doente, anormal,
desalmado. Você consegue ver isso? Olha o que diz Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Uau, querido. Olha que coisa espetacular. Olha a história só onde começa. Porque quando Deus diz façamos o homem, você estava lá naquele plano. Quando Deus estava construindo um Adãozão lá, você estava lá, e aquele sopro que gerou vida e espírito em Adão, gerou em você também. Essa é a sua vida, é o início da sua história. Então ele falou isso: nós vamos fazer o homem segundo a nossa imagem, nossa semelhança. Isaías 49:16 diz: veja, eu gravei você na palma das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Deus é um Deus de proteção, você está gravado, não há como Deus esquecer, sabe, querido, porque a Bíblia tem essa conotação, eu creio, é para a gente entender. Quando você não quer esquecer o número de telefone, você não tem nada para anotar, o que você faz? Nota na mão, para você não esquecer. Deus está querendo dizer: eu te anotei, eu quero que você saiba que não há possibilidade, porque não tem um lugar talvez que você olha mais, que use mais, né? É a sua mão, e Deus quer que você entenda. Ele usou a sua linguagem, a minha linguagem, aqui na terra, a nossa linguagem de pensar: poxa, toda hora que Deus olha na mão, Ele lembra de mim, porque eu estou lá, a minha história está lá, o meu nome está lá na mão dEle. Olha o Salmo 139:16, teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram escritos, foram registrados todos os meus dias prefixados, antes mesmo de qualquer um deles existir. Tua história, ela é completa em Cristo, querido. Sabe, essas tribulações, essa adversidade, pode sim fazer parte de um plano de Deus, mas a maioria delas, eu digo para você, é nós que procuramos. Fomos nós, fomos lá nas casas não sei o quê, na loja não sei o quê, comprou em 30 prestação de 1.500, e a gente só podia pagar 500, e a gente fica doido, e acho que é Deus que meteu a gente nele. Essa é a nossa história. A história de Deus não tinha isso, a gente botou isso e a gente se tornou aflito, e aí nós nos afastamos de Deus, porque nós usamos a nossa mediocridade, a nossa história, o nosso fracasso. Não, querido, nós temos essa história. Os teus olhos já me viu, meu embrião, e o teu livro foram registrados todos os meus dias. Então a sua origem, a minha origem, ela sempre esteve na vontade de Deus. Não era somente, como eu disse, Adão e Eva ali, querido, que tinham um encontro diário com Deus. Você tinha também, não era só eles que estavam sendo feitos, você também. Você tem uma história eterna, que ela foi escrita por Deus, mas você pode escrever a sua. Minha pergunta é: qual você vai escolher? A sua ou a de Deus? Porque a história de Deus tem que ter Deus. Se a história é de Deus, tem que ter Deus. Se você vê qualquer pessoa que escreve um livro, uma autobiografia, está lá o nome dele, a gente sabe quem escreveu. Se você faz parte e quer viver essa história, não está só o seu nome nesse livro. Querido, a Bíblia de capa a capa conta a sua história, a minha história, a história da humanidade, a história do povo de Deus. Então, a primeira coisa que eu descubro no encontro com Deus é a minha origem. A segunda coisa que eu descubro quando eu encontro com Deus, eu descubro eu mesmo. Eu conheço eu mesmo. Eu sei quem eu sou. Nenhuma mudança, querido, ela vai acontecer sem que antes eu me encontre. Eu preciso me encontrar. Por que a gente não encontra Deus? Porque a gente não consegue encontrar nem a gente mesmo. A gente nem se acha, a gente não consegue amar porque não se ama. A Bíblia, Jesus disse aqui que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Se a gente não ama, como é que vai amar o próximo? Se eu nem me achei, como é que eu vou oferecer Jesus para as pessoas? Eu vou entender o plano e o propósito de Deus. Então, não vai acontecer mudança nenhuma sem que antes eu me encontre. Todas as nossas mudanças, elas vão passar pelo autoconhecimento, mas é uma autoanálise, ela nunca vai ser sincera e honesta se ela não for dirigida por Espírito Santo. Então, querido, pare de pensar que você vai mudar sem Deus, que você vai mudar para depois ser Cristo. Vou parar de fumar, de beber, de prostituir, de ver pornografia, né, de trair minha esposa, eu vou parar de tudo isso, depois eu vou para a igreja. Pare. Você não vai parar, você vai piorar. Porque senão pelo Espírito Santo, essa autoanálise, ela é fraca, frágil, ela facilmente é derrotada pelo inimigo. A mentira, todas as coisas, querido. Então essa mudança, ela não vai acontecer, esse autoconhecimento, se eu não fizer uma análise muito honesta a meu respeito. Por isso Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11,
para a gente fazer, né, falando sobre a ceia, ensinando sobre a ceia. Analise-se o homem a si mesmo. Ninguém pode fazer isso por você, só eu e você podemos nos analisar com sinceridade. Mas antes, diga: Espírito Santo, me ajude nessa tarefa, porque eu não sou honesto nem sincero. Então eu posso falsificar a minha autoanálise. E aí, eu estou, querido, como que eu posso dizer quando eu estou atrapalhando eu mesmo? Eu estou, né, lesando a palavra. Boicotando, auto-sabotando. Eu estou enganando a mim mesmo, e eu sei, e a gente sabe, né? Deus, a gente e o diabo, muitas vezes sabe que a gente está tentando sabotar a gente mesmo. Então é o Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Porque você não é quem dizem que você é. Você nunca é quem dizem que você é. Você não é quem pensam que você é. Às vezes as pessoas olham para você, e algumas já chegaram em você, e já falam: poxa, eu pensei que você era tão diferente. Pensei que você era tão chato, você é tão legal. Ou, pensei que você era tão legal, mas tu é chato pra caramba. Porque você não é, nunca é 100% que as pessoas. E também você nem é o que você pensa que é. Sem uma autoanálise, que ele disse não é. Então, o que nós pensamos que somos muda tão rápido quanto um pensamento. Você já pensou isso? Que você levanta um dia assim: hoje eu estou para ganhar o mundo, hoje eu estou para, né, estou para Deus, mas não dá um telefonema que alguém faz, pronto, a gente já destruiu tudo aquele ser que nós inventamos momentaneamente. Às vezes, querido, um segundo em toda a nossa eternidade faz a gente ter ideia muito diversa de quem nós somos. Porque o que nós somos, querido, está tão ligado, a gente liga tudo isso naquilo que a gente tem, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente sofre, naquilo que a gente ganha, naquilo que a gente pede. E isso acaba produzindo em nós uma falsa imagem. Porque eu pedi, eu não sou vitorioso. Porque me desprezaram, eu não sou amado. Porque falaram mal de mim, eu sou traído, eu sou... Querido, nós temos um monte, né, de coisas que corroboram para isso. E as nossas expectativas, elas não podem determinar quem nós somos. Nem as expectativas realizadas, nem as expectativas frustradas. Porque tem gente que por realização, eu já passei, eu fui um desses. Eu teve uma fase da minha vida que eu ganhava muito dinheiro como empresário, e tudo que eu montava dava certo, todo mundo queria ser meu sócio, porque tudo dava certo, querido. Eu já estava achando que eu era o cara. Até que um dia eu fiz o maior negócio da minha vida, que eu vi o maior dinheiro, que era quase tudo que eu tinha, era tudo que eu tinha colocado num negócio que eu achei muito bom, e o pretexto era bom, era para servir mais a Deus, ter mais tempo, querido. Foi a maior falência que nós sofremos. Isso poderia determinar um futuro terrível, e eu saí da história maravilhosa que Deus tinha a meu respeito. Então, quando nós encontramos com Deus, nós enxergamos sim o nosso estado deplorável, mas Ele nos leva a pensamentos que são muito mais elevados a nosso respeito. O que Ele pensa, Ele é que sabe o que pensa a meu respeito. Olha o que diz Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que você deseja. Sabe, querido, aquele desejo que você pensa que deseja, Deus tem um desejo maior. E se você falar com Ele, Ele vai revelar esse desejo, você vai começar a caminhar buscando esse desejo, porque Ele é o desejo que faz parte da história de Deus. Então Deus não quer frustrar os seus planos, mas Deus quer que você alinhe os seus planos. Deus quer estar nos seus planos, Deus quer incluir você e me incluir nos planos deles. Então Deus sabe tudo de mim. O melhor do meu encontro com Deus é descobrir o que Deus pensa a meu respeito, o que Deus pensa de mim. Ter um encontro pessoal com Deus é encontrar a minha essência. Querido, você é tanta coisa que você pensa que não é, mas você também não é tanta coisa que você pensa ser. Deu um nó aí na cuca? Vou ler aqui de novo. Você é tanta coisa que você pensa que não é. Às vezes eu escrevo umas frases que nem até eu fico meio, né? Você é tanta coisa que você pensa que não é, mas também não é tanta coisa que você pensa ser. Ah, eu não sou inteligente. Ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo, tudo você pensa que não é. Quem já não passou por isso? O patinho feio. E aí, querido, também não é tanta coisa que você pensa ser. Ah, eu sou o cara. Não preciso de ninguém.
poder independente. E o mundo, querido, o que vai fazer? Ele vai usar essas medidas de aprovação para determinar quem nós somos. E isso vai dar para a gente títulos terríveis, tipo fracassado, falido, derrotado. Você vai ter título de incapaz, de frustrado, rejeitado, desprezado, triste, amargurado. Mas isso, querido, nunca foi o que realmente você é. Nunca. Ainda que passe por um período ou por um fato, uma questão que denota isso, você não é fracassado, não é derrotado, não é abandonado, não é desiludido, não é desprezado. Você não é o patinho feio, ainda que a sua aparência não coopera, mas Deus te fez maravilhosamente, como Deus é bom, né? Mas você nunca vai sair dessa história fracassada sem conhecer o que realmente Deus diz que você é. Nossa esperança, ela precisa estar em Deus. Nós precisamos, querido, confiar na palavra de Deus, e não, a gente não pode ficar preso naquilo que o mundo pensa a nosso respeito. E vamos ver, querido, o que é que Deus pensa de nós? Eu sou aceito, eu sou filho de Deus, o que Deus pensa, né? Como discípulo, eu sou um amigo de Cristo. Eu não vou citar os textos porque é bastante, vai demorar mais. Eu sou justificado, eu sou unido com o Senhor, eu sou um com Ele em espírito, eu sou comprado por um preço, eu pertenço a Ele, eu sou um membro do corpo de Cristo, eu sou abençoado, eu sou escolhido de Deus, adotado como filho, eu sou redimido e perdoado de todos os meus pecados, sou completo em Cristo, eu tenho acesso direto ao trono da graça através de Jesus Cristo, estou seguro, eu estou livre da condenação, estou certo de que Deus trabalha para o meu bem em todas as circunstâncias, estou livre de qualquer condenação e tentada contra mim. Eu não posso ser separado do amor de Deus. Eu fui estabelecido e ungido, selado por Deus. Eu estou escondido com Cristo em Deus. Sou confiante que Deus vai completar a boa obra que começou em mim. Eu sou um cidadão do céu. A mim foi dado o espírito não de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Eu sou nascido de Deus e o maligno não pode me tocar. Sou um ramo de Cristo, ligado em Cristo, a videira verdadeira. Eu sou um canal da vida de Cristo para outras pessoas. Eu fui escolhido e designado para dar frutos. Eu sou o templo de Deus. Eu sou o ministro da reconciliação de Deus. Eu estou assentado em Cristo no reino celestial. Eu sou feitura de Deus. Eu posso aproximar de Deus com liberdade e confiança. Eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Só isso você é. Tem espaço para você pensar que não é isso na sua vida? Vamos derrubar. Como é que Deus te vê? Filho, filha amada. Jesus morreu pelos nossos pecados. E Deus vê em nós a dignidade e a honra do seu Filho, quando nós estamos nele. Ele morreu por nós, que não morreu de graça. Essa transformação é tremenda. Então, mesmo que as pessoas julguem mal, nós somos filhos. Obra das suas mãos. Deus, Ele te criou e Ele tem um plano especial para a tua vida. Ele te vê, querido, como uma obra das suas mãos. E em seus caminhos Deus acompanha cada passo, cada decisão que nós tomamos. Ele te vê nos seus caminhos. Você é uma pessoa conhecida por Ele. Deus sabe tudo de nós, nossos pensamentos, sentimentos, nossos desejos. Você é um amigo de Jesus. Você se aproxima de Jesus e faz com que Ele manda. Se você se aproximar dEle, fazer com que Ele manda, Ele vai te ver sim como um amigo. Amigo dEle. Então, Deus me vê como uma obra das suas mãos. O Salmo 139 fala isso. Como seu amigo, como um escolhido, santo, amável. Ele me vê como um morto para o pecado. Ele me vê ressuscitado em Cristo. Ele vê como um templo do Espírito Santo. Ele me vê como uma pedra viva colocada por um mestre construtor, como parte de uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como um dos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Deus me vê como parte do seu rebanho. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto, ovelha das suas mãos. É assim que Deus nos vê. Dá para acreditar, mas Deus me vê assim mesmo. Então, primeiro, nossa origem. Segundo, vemos, quando encontramos com Deus, descobrimos nossa origem. Depois nós conhecemos a nós mesmos. Mas quando encontramos com Deus, ainda tem uma terceira. Nós encontramos o nosso propósito e destino. Diga assim para quem está perto de você: Deus está ansioso, se Deus pode ficar, para passar a eternidade com você.
Você consegue acreditar nessa pessoa chata e nojentinha que você é? Deus está querendo, mas todo jeito, pagou caro por isso, para passar a eternidade com você. Ele está ansioso por isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, passar a eternidade. Romanos 6,22, mas agora libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha Deus te buscando. João 14, 2, 3, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que lhe der fará nele uma fonte, e essa fonte salta para a vida eterna. João 4,14, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito, eu estou indo, vou preparar lugar para vocês, a vida eterna é lá. Deus está preparando esse lugar, porque aonde ele diz, aonde eu estiver, eu quero vocês lá comigo. Jesus disse isso. Apocalipse 21, 3, 4, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O Deus limpará, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Então, querido, Deus está fazendo um convite ao seu coração para morar com Ele. Deus te fez para Ele, e é por isso, querido, que a humanidade tem esse desejo de conhecer. Dentro de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano, tem um vazio, e esse vazio, né, que às vezes nós sentimos dentro de nós, é o desejo da eternidade, só pode ser preenchido por ela. Nada preenche esse lugar a não ser o Espírito eterno de Deus. Eclesiastes 3,11 diz que Deus colocou dentro de nós o anseio pela eternidade, sem que esse consiga compreender a obra das suas mãos do começo ao fim. Não precisa entender, não tenta entender, só aceite que Deus te fez, essa fome, esse desejo. Às vezes você vai buscar Deus em lugar que não existe, ou você quer um Deus e acaba se metendo em cada coisa para preencher esse vazio. Não, esse lugar é o lugar de Deus, do Deus eterno. Nada que é passageiro preenche, que não é eterno preenche. Não é religião, não, é o Espírito Santo. Até mesmo, querido, esse desejo pela eternidade foi Deus que colocou dentro de você. Então, o propósito de Deus, quando Ele enviou o seu Filho para nos salvar, pagar essa dívida impagável que nós tínhamos por causa do pecado. E em Cristo, nós encontramos em Cristo um modelo para ser seguido. Jesus foi o Deus homem, que se fez homem, como homem Ele viveu para ser um modelo para mim e para você. Em Cristo, só nele nós encontramos esse modelo. Sermos santos como Deus é santo, como diz 1 de Pedro 1,15, né? Ele nos chamou para ser santo, em tudo que a gente fizer, porque está escrito, né? Ser santo, porque eu sou santo. Quando Deus falou, querido, ou quando Ele agradou-se em moer o seu Filho, em Isaías 53, Deus não fez para que a gente viva aquela velha natureza pecaminosa. Você já pensou você dar o melhor de você, o seu filho, para ser moído, morto, humilhado, e não acontecer nada com a pessoa pelo qual você fez esse ato de sacrifício? A pessoa tratar isso indiferentemente. 1 Tessalonicenses, Deus diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, porque aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando a homens, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito. Romanos 6,22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Hebreus 12,14, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Deus te salvou. Deus suportou a nossa maldade, a nossa maldição, os nossos pecados, para nos fazermos santos, porque sem santidade não tem como completar o propósito dele, que é morar a eternidade com Ele, viver a eternidade. Então, a palavra santo quer dizer separado. Eu preciso me separar para poder viver a nova natureza, o novo homem que verdadeiramente eu sou. Essa é a história de Deus. Para concluir, então todo homem ele precisa ter um encontro com o seu Criador. Porque se ele tiver um encontro, ele vai encontrar, como nós dizemos, a sua origem, o sentido da sua existência, o propósito para a sua vida e um destino para a sua eternidade. Então o que eu preciso,
para iniciar um relacionamento com Deus? Um raio cair na minha cabeça? Um alabaxéia, tubinaias? Eis que te digo, não. Simples, é uma decisão. Como você decide comprar um bombom, a mesma simplicidade. Eu não estou desmerecendo Jesus, mas se eu decidir comprar um bombom e não for comprar, eu nunca vou ter, nunca vou comer. Para receber a Cristo, entregar a vida é a mesma coisa. Eu quero, e eu não preciso de um sinal milagroso, eu não preciso de um estrondo, eu não preciso de alguém, de um profeta, eu não preciso. Teve gente que fez isso e muitas pessoas fizeram isso sozinhos. Sozinhos, fizeram isso. Então não precisa um raio cair na minha cabeça. Eu preciso escolher uma religião e me dedicar, fazer obra de caridade. Essas coisas diferentes, não, porque isso não é por obra que nós somos salvos, é pela fé. Quem recebe a Cristo faz obras, mas não quer dizer que quem faz obras recebe a Cristo. Você pode fazer muitas obras de caridade, ser a pior pessoa do mundo. E você pode fazer nem tantas obras, mas fazer poucas obras que Deus mandou você fazer, com Cristo no coração. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor para eu ser aceita por Deus. Nada disso que eu falei. Deus deixou muito claro ali na Bíblia como é que nós podemos fazer para conhecê-lo. Ouça, primeiro, o homem está separado de Deus. Agora à tarde eu estava ouvindo uma mensagem do Billy Graham, e eu não estava ouvindo, só algumas coisas ali enquanto passava, e eu estava me preparando para a palavra, e ele me disse a frase que o Billy Graham falou, assim, nós não vamos ser condenados, quer dizer, nós, que eu digo, a humanidade não vai ser condenada, a humanidade já está condenada. Ela já está condenada se não fizer nada, porque todos estão mortos nos seus delitos e pecados, não há nenhum tipo de comunhão, não há salvação sem Cristo. Então, condenado todo mundo já está. O que nós precisamos é nos descondenar em Cristo. Quando recebemos Cristo, essa condenação, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então quer dizer que para quem não estão, a condenação está valendo. Então a condenação é essa, querido. Essa é a condenação. Glória a Deus pelo Billy Graham, homem. Porque o salário do pecado é a morte, é separação espiritual de Deus. Então o primeiro princípio, Deus ama você, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou seu Filho. E esse propósito de Deus, Jesus confirma isso em João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus diz, eu envio o meu Filho para te salvar. Jesus diz, sou eu é que vim para dar vida abundante. Segundo princípio, o homem é pecador, e o homem está separado de Deus, por isso ele não pode conhecer, ele não pode experimentar essa história, esse amor, o plano de Deus para a sua vida, porque ele não conhece, ele está separado. Por quê? Porque o homem é pecador, e Deus não tem comunhão com o pecado. Deus entra até o pecador e oferece arrependimento. Arrependei-vos, essa é a mensagem principal do Evangelho. João falou, Jesus falou, arrependei-vos. Essa é a mensagem. Porque o homem está separado de Deus. Pois todos pecaram, Romanos 3,23, e carecem da glória de Deus. Terceiro princípio. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Porque por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor, o plano de Deus para a sua vida. Só Ele pode fazer isso. Só Ele morreu em nosso lugar, mas Deus prova o seu próprio amor por nós, em que seu Filho morreu em nosso lugar. Essa é a prova do amor de Deus. Romanos 5,8 fala isso. E 4, nós recebemos a Cristo pela fé, porque vocês foram salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Viu por que não é por obra? Porque quem pudesse fazer mais obra tinha mais direito à salvação. Deus é tão justo que Ele não colocou nesse prisma, nessa forma aí, a nossa entrega de vida, a nossa aceitação. Não é porque uns fazem mais. Lembra da velhinha que deu uma moedinha lá, Jesus disse, ela deu mais do que todos. Todos deram das suas riquezas, grandes riquezas. Mas uma velhinha deu uma moedinha, ela disse que ela deu mais, porque a
A forma como Deus é, a medida de Deus é muito diferente. Deus diz que 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então nós precisamos entender, querido, que não é por isso. Então nós recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo, ele afirma: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Apocalipse 3:20. Então, receber a Cristo, isso implica, querido, em quê? Eu reconhecer que eu preciso. Isso é arrependimento. Significa a gente deixar, a gente confiar, deixar de confiar na nossa capacidade, a capacidade de nos salvar. A gente deixar de, eu garanto, né? Eu sou bonzinho, eu vou fazer boas obras. Não. Você precisa deixar de pensar isso e crer que Cristo, ele é o único que pode perdoar todos os nossos pecados. Apenas saber que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, isso não significa nada, querido, que ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, só isso não é suficiente, isso é só um conhecimento, mas nós precisamos colocar em prática. É necessário a gente recebê-lo pela fé, é entregar o seu coração, é receber. Ele diz que está à porta e bate, eu abro, ele entra em meu coração, e aí quando ele entra, eu digo: a casa é sua. Aí eu entrego a minha vida, a iniciativa é dele. Eu bato, você abre, eu entro e faço as mudanças necessárias. Tudo isso se dá, querido, simplesmente por meio de uma decisão pessoal. Só eu posso fazer isso. A gente pode ter alguém orando, alguém nos convidando. Muitos fizeram isso por mim durante anos, e eu rejeitei. Mas o dia que eu decidi entregar minha vida, 28 de dezembro de 89, o meu mundo antigo acabou e a minha nova história começou. Nunca mais eu fui o mesmo. Estou em Irati por causa dessa decisão. Já fui em vários lugares do mundo por causa dessa decisão. Já fiz muitas coisas por causa dessa decisão. Já deixei de fazer muitas coisas por causa dessa decisão, para viver a linda história de amor que Cristo tem a meu respeito. Você quer viver essa história, querido? Você quer viver essa história de amor?